Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, no qual nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, unge os nossos ouvidos, unge as nossas bocas, a fim de que possamos estar apercebidos daquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Senhor Jesus, aqui nós queremos nos apresentar com um coração quebrantado, com o espírito pronto para ouvir o Teu falar, tal qual o Cornélio estava, assim como Pedro também. Ó Senhor Jesus, nos conduza nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nessa noite nós vamos ter a oportunidade de falarmos sobre Atos capítulo 10, dando sequência àquilo que foi compartilhado nas reuniões anteriores. Graças a Deus, irmãos. E cabe a mim a estar trazendo o encargo de Atos capítulo 10, do versículo 34 ao 43. Contudo, como nós temos hoje e amanhã para estar compartilhando sobre essas passagens, eu irei dividir a mensagem ao meio para que nós possamos aprofundarmos um pouco mais os versículos e também para que os irmãos tenham a oportunidade de exercer o seu ministério também, de estar compartilhando em pequenos grupos e amanhã, se Deus permitir, estar compartilhando aqui à frente. Irmãos, ou melhor dizendo, e já falando sobre a mensagem, se nós tocarmos na realidade desse hino, nós vamos compreender muito mais a mensagem que vai ser falada aqui nessa noite. O nome desse hino diz quebrantado. Olha só, o quebrantamento é algo sem reserva, aparentemente, no primeiro momento, até meio negativo. O vaso está quebrado, a torneira está quebrada, o carro está quebrado. Só que aqui nesse contexto, irmãos, o quebrantado é quando ele vê que por ele mesmo não é capaz de nada e somente aos pés de Jesus o Cristo é que a sua vida pode ser mudada. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos ter esse espírito de quebrantamento, esse coração sedento pela palavra de Deus, que é a palavra do Senhor. Senhor Jesus, vamos ler a porção da Bíblia, por gentileza. Eu gosto sempre de estar reforçando para os irmãos. Eu vou estar lendo na versão King James, vai ser projetada a versão King James, mas traga, irmãos, as suas Bíblias, independente da versão, porque assim vocês vão poder acompanhar melhor o que está sendo falado. E acima de tudo, muito obrigado, hein? Muito obrigado, viu, Cláudio? E acima de tudo, ele trouxe uma água, um cafezinho aqui para mim. Eita, então, irmãos, ninguém tem compromisso hoje, né? Então vai dar para discorrer bem a mensagem. Estou brincando, irmãos. Mas um cafezinho e uma água gelada, ninguém quer guerra com ninguém, não é verdade? Senhor Jesus, então, irmãos, nós vamos ler esta porção da palavra agora e incentivar os irmãos a trazerem as suas Bíblias, mesmo que às vezes estejam em outra versão, mas às vezes numa versão uma palavra está de um jeito, na outra versão outra palavra está de outro jeito, não significa que uma está certa ou está errada, mas muitas das vezes, juntando as duas interpretações, a gente consegue experimentar melhor a Cristo. Graças a Deus pelos irmãos que tiveram todo o labor de traduzir a Bíblia para nós. Graças a Deus. Então, irmãos, por gentileza, eu vou pedir para que as irmãs leiam o versículo 34 do capítulo 10 de Atos, os irmãos o 35, as irmãs o 36,
E assim nós iremos fazer até o versículo 38. Então, as irmãs, quem puder ficar de pé, pode ficar de pé. Vamos ler as irmãs o versículo 34 e os irmãos o 35, e assim sucessivamente até o versículo 38. Amém? Amém. As irmãs primeiro. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente. Amém. Que Deus não fará as pessoas que com qualquer tipo de parcialidade. Amém. Antes, porém, todas as nacionalidades, Aleluia. exceto todo que Deus teme, pratica a justiça. Amém. Deus mandou aos filhos de Israel, Amém. anunciando-lhes o evangelho da paz, Amém. intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Amém. Vós que bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, Amém. começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Aleluia. Se refere a Jesus de Nazaré, Amém. como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, Amém. como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos e pecados, porquanto Deus era com ele. Graças a Deus. Porquanto Deus era com ele. Irmãos, é necessário nós considerarmos o que havia acontecido nos versículos acima. E de maneira pura e simples, porque as nossas mensagens, as anteriores, que discorrem mais sobre o assunto, está no YouTube, no canal da igreja, as nossas mensagens são lá postadas. Nesse contexto, qual era a situação? Cornélio, um centurião, um homem temente a Deus, que orava, ele teve uma visão muito clara e definida, não foi uma visão turva, do qual falava para que fosse, chamar a Simão para ter comunhão, também conhecido como Pedro, né? E por um outro lado, ao mesmo tempo, Pedro teve uma visão do qual ele viu o rolo descendo, com toda a sorte de animais impuros, e ouviu-se uma voz: Pedro, mata e come. E Pedro: de modo alguma toquei coisa impura. Mas graças a Deus que ali o negócio não era sobre a comida de fato, mas era um anúncio de que o evangelho ia chegar até nós, os seus gentios. Graças a Deus por isso. E aqui, irmãos, dando continuidade, quando Pedro chega para ter com Cornélio, Cornélio fala a visão que ele teve. Mas Pedro conta a visão que ele teve. E aí depois Cornélio fala a visão que ele teve. Por isso que termina dizendo, Cornélio ao final diz: então sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou. Dize-nos. Então, depois de meio que ter trocado essa figurinha, o que você viu? E agora eu te conto o que eu vi. Aqui nós temos que também ter uma coisa muito clara, irmãos. Se nós estivéssemos na situação de Pedro, eu estou lendo o versículo 33 no final. Cito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. O que tem no nosso bom depósito? Se um colega de trabalho
de curso, de faculdade, de escola, do nosso dia a dia, do nada virar e falar qual que é a mensagem que você traz de Deus para mim hoje? Qual que é a boa nova do Evangelho? O que nós vamos ter a oferecer? O que tem sido constituído o nosso bom depósito? Essa é a primeira reflexão da noite. Mas graças a Deus, irmãos, que Pedro estava cheio da palavra, estava cheio do Espírito. E aí no versículo 34, depois de ouvir que a experiência que Cornélio teve casava perfeitamente com a experiência que ele teve, não havia ruído, no versículo 34 Pedro diz: diante disto, o que significa diante disto? Depois que você vê um fato, algo, você tem uma conclusão, não é verdade? E aí, diante dos fatos que foram narrados para Pedro, ele teve a seguinte conclusão: diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Aqui, irmãos, foi o cartão de visita do Evangelho de Cristo aos gentios. Então, primeiro, olha que coisa maravilhosa. Embora Pedro estivesse começando a falar para os gentios, primeiro Pedro estava falando para si mesmo. Preste atenção, irmãos. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Então, os irmãos já ouviram, e isso é um fato, que quando nós pregamos o Evangelho, oramos para uma pessoa, primeiro nós estamos pregando o Evangelho para nós mesmos. Nós estamos nos edificando para depois levar a pessoa à vida, até porque, como já foi dito nessa noite, em outras palavras, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, olha só o impacto que Pedro teve. Verdadeiramente, que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. No viver humano, secular, as pessoas tratam as outras com imparcialidade. Parcialidade, né, só para ficar muito claro, a imparcialidade é algo muito ruim, do qual não importa o que se faça, mas quem faça. Se o Joãozinho fizer, a minha postura é uma. Agora, se o Manelzinho fizer, a minha postura é outra. E aqui Pedro estava falando que perante a Deus todos são iguais. Veja só o que diz essa nota de rodapé da King James. A primeira mensagem dirigida aos gentios revela que Deus não é como um rei que dispensa favores aos seus favoritos. Essa frase no grego é uma tradução do hebraico e se refere a um juiz parcial e interesseiro. Pedro não prega a salvação por méritos ou obras, mas a aceitação de Deus oferecida graciosamente e misericordiosamente a todos os seres humanos de todas as nacionalidades. Nem raça ou rito religioso salvam, somente o dom gratuito de Deus que se revela a quem o busca com sinceridade. Cristo não é somente o Messias nacional de Israel, mas o Rei do universo. Só por meio de Jesus Cristo pode haver paz entre Deus e os seres humanos e entre os judeus e os gentios. Então aqui a gente já começa a se situar de como o nosso Deus é justo e perante a Ele todos somos iguais. Vejamos Romanos capítulo 2,
versículo 11, que assim diz. Algumas versões vai estar um pouco diferente, né? Mas aqui é muito bom também. Quem está com a João Ferreira de Almeida, levanta a mão. O que diz a João Ferreira de Almeida, fazendo um favor? Porque para Deus não há acepção de pessoas. Todo mundo igual. E na King James diz, portanto, em Deus não existe parcialidade alguma. É tudo igual. E graças a Deus, irmãos, por Romanos capítulo 10. Nós crescemos ouvindo Romanos 10, 13. Mas graças a Deus pelo versículo 11. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Exatamente, esse é o Romanos 10, 13. Foi um dos versículos que eu mais ouvi na salinha. Romanos, capítulo 10, versículo 12, para ser mais exato, 12, 13, diz, portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus. E nós vimos, irmãos, que no livro de Atos, quando os sinais, prodígios, milagres eram realizados, tudo era para exaltar o nome de Jesus o Cristo. Então, irmãos, nós vemos que Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13, diz de maneira muito clara que não existe barreira nenhuma, seja política, ideológica, territorial, de casta, de profissão, de classe social, uma vez que o Senhor de todos abençoa ricamente todos os que o invocam e, principalmente, não há distinção. Judeus e gentios, trazendo para a nossa realidade, irmãos, uma vez que estamos debaixo do nome do Senhor, recebendo o Espírito Santo, tendo Cristo como centro, não há distinção nenhuma entre nós. E isso, irmãos, nos nossos dias de hoje pode parecer algo banal, simples demais, mas para aquele contexto era algo extremamente impensável, um judeu ter comunhão com um gentio. E trazendo para a nossa realidade, irmãos, Senhor Jesus, quantas vezes nós deixamos de ter comunhão com preciosos irmãos só porque não congregam no mesmo espaço que nós congregamos? Uma vez que Cristo, o mesmo nome, a mesma cruz, as nossas profissões de fé são as mesmas. Ali, o que estava separando a comunhão entre gentios e judeus era a nacionalidade. E quanto perante os irmãos, o que tem nos afastado de ter comunhão? Irmãos, o hino quebrantado, que foi escolhido pelo Espírito Santo a dedo, ele fala muito da experiência de olhar para a cruz e coisa e tal, do quebrantamento, que é muito importante. Mas veja só, diz que imerecida vida de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Irmãos, reconciliados com Deus, mas também reconciliado entre os irmãos. E pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Às vezes, irmãos, tem algumas barreiras que somente o amor de Deus, o amor de Jesus,
é capaz de transpor. Então, quando começam a surgir picuinhas no nosso meio, ou perante outros irmãos, para onde que nós devemos olhar? Para a cruz de Cristo. Pura e simplesmente, amada, para a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, irmãos, não tem espaço para ego, não tem espaço para preferências. Pura e simplesmente a cruz de Cristo é para morte, vida e depois a ressurreição, que é transmitida por meio do grande amor de Deus. Isso, irmãos, tem que estar muito claro nos nossos dias. Por isso que nós estamos desfrutando do livro de Atos, e o livro de Atos é de uma situação que aconteceu há 2000 anos, só que a história, irmãos, ela é cíclica e ela sempre se repete. E quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. Então, não é nada de inédito que nós estamos passando nos nossos dias. Só muda, às vezes, a forma, mas o conteúdo das situações continua sendo a mesma. E graças a Deus, pelo livro de Atos, que ali nós podemos ver como os irmãos da igreja primitiva resolviam as suas questões. Então este livro, irmãos, está sendo de muita ajuda para mim, individualmente para os irmãos, mas também para toda a congregação. Então, irmãos, nós temos que desfrutar da cruz de Cristo. Foi essa cruz de Cristo, e é o nome poderoso de Jesus, o Cristo, é que dissipa todas as barreiras entre judeus e gentios. Senhor Jesus! E continuando, deixa eu tombar aqui, aleluia. Senhor Jesus, versículo de Atos capítulo 10, versículo 36. Assim diz: esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. E aqui, irmãos, se nós pegarmos o discurso de Pedro, é a síntese do Evangelho de Marcos. É muito parecido com o discurso de Pedro em Pentecoste, porque aqui, para Cornélio, ele vai dar um resumão da obra de Jesus, que é o querigma. Jesus veio da parte de Deus, Jesus fez milagres, sinais e prodígios, rejeitado pelas lideranças dos judeus, foi morto e morte de cruz, ressuscitado ao terceiro dia, os apóstolos são as suas testemunhas e o evangelho há de ser pregado por todo o mundo. Então, irmãos, aqui Pedro ele começa a dar a introdução, falando, realmente, primeiro ele veio para os filhos de Israel. O que nós podemos ver em Marcos capítulo 10, versículo 5. Marcos não, irmãos. Mateus. Senhor Jesus. Cadê o livro? Mateus capítulo 10, versículo 5 nos diz: assim, Jesus envia seus apóstolos,
Assim, a estes 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminhareis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui fica muito claro que este evangelho era primeiro para os filhos de Israel. E aí, irmãos, nós podemos ver também que o anunciando-lhes o evangelho dá paz. Irmãos, o evangelho que nós anunciamos não é o evangelho da confusão, não é o evangelho da ira e não é o evangelho do tô certo ou tô errado, mas é o evangelho da paz. E sabe por que ele é o evangelho da paz? Porque o evangelho que nós anunciamos é por intermédio de Jesus Cristo. Nós sempre temos que deixar muito claro que a nossa pregação, que a nossa evangelização não tem outra coisa a ser passada que não seja a pessoa de Jesus, o Cristo. E isso, irmãos, tem que estar muito claro para nós. E o versículo termina dizendo: este, portanto, é o Senhor de todos. E aí no versículo 37 nos diz: essa palavra vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia e depois do batismo pregado por João. E o 38, e se refere a Jesus de Nazaré. Só a título de curiosidade, Cesareia de Nazaré dá aproximadamente 35 quilômetros. E como notícia espalha, os feitos de Jesus provavelmente já havia chegado neste lugar. De como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Aqui, irmãos, nós podemos ver de maneira bem resumida a vida e obra de Jesus. Caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E aqui tem algo que eu quero falar para os irmãos também. Salvando todos os oprimidos pelo diabo. E aqui, naquele contexto, irmãos, havia muita morte, havia muito endemoniado, muitas coisas negativas. Mas graças a Deus que onde Jesus chegava, o ambiente era transformado. Onde Jesus reina a vida e não a morte. Onde Jesus está, os grilhões da morte são quebrados. Tem um louvor que eu gosto muito que diz: tragada seja a morte pela vida. E vida de quem, afinal de contas? Pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos que aprender e a descansar de que nós temos um nome que é poderoso para nos salvar, um nome que é poderoso para transformar a situação que nós nos encontramos. Tem coisa, irmãos, que humanamente ela é impossível de se fazer. Hoje nós vemos que existe várias
vários livros de autoajuda que são importantes, não estou falando que não é, muito pelo contrário. Eu mesmo gosto bastante de ler alguns livros de performance, coisa e tal. Mas esses livros, eles só vão conseguir chegar até um determinado lugar da nossa vida, até determinado lugar da nossa alma, que é, volto a dizer, é muito importante. As coisas espirituais nós temos que tratar como coisas espirituais, mas as coisas humanas como as coisas humanas. Não vamos espiritualizar tudo também. Graças a Deus que nós temos os médicos, nós temos os psicólogos, psiquiatras e os demais profissionais da saúde. Contudo, tem uma categoria de problema que somente Jesus Cristo é capaz de resolver. E o Evangelho, irmãos, não se trata apenas das coisas miraculosas, fazer essa Bíblia levitar, mas o Evangelho, que é o verdadeiro poder de Deus, é a transformação interior do homem. O Evangelho, que é o verdadeiro poder de Deus, é a gente ter a consciência de que nós estávamos destinados ao lago de fogo. Mas o Evangelho, que é o verdadeiro poder de Deus, anunciando as boas novas de Jesus o Cristo, nos diz que o nosso destino foi mudado. Aleluia. E não só a nossa linha de chegada, mas principalmente como devemos andar os nossos dias aqui na terra. Senhor Jesus, isso, irmãos, é algo que é muito profundo. E quantas vezes nós não vemos as pessoas sendo oprimidas pelo diabo? Irmão, a palavra está dizendo aqui, ó, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo. O diabo, irmãos, ele odeia o ser humano. E o prazer do diabo é nos oprimir. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele fala da armadura de Deus, né? Nós temos até um hino que diz sobre isso. E diz que nós temos que apagar os dardos do inimigo. Às vezes não é que nem para poder ilustrar, às vezes mostra aquela sombra lá, né, sobre a pessoa, e a pessoa toda encolhida. Mas a opressão do inimigo é como uma seta. É um dardo que entra na nossa mente, que é nós não tratamos a situação, nós damos brecha para o inimigo, e aí quando nós vimos, nós estamos sendo oprimidos por ele. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos um Deus libertador. Tragada seja a morte pela vida. Isso, irmãos, tem que ficar marcado em nossos corações. E quando os maus pensamentos vier, e todo mundo tem maus pensamentos, todo mundo tem dia mau. Não é exclusividade de alguns ou de outros. E quando o dia mau chegar, ou estivermos passando por ele, que nós possamos nos apegar ao nome e à cruz de Cristo, porque ele é o nosso Senhor, Salvador, Libertador, e se ele libertou aquela população, aquelas pessoas, ele também nos liberta. Graças a Deus, irmãos. Ele nos liberta e faz com que, por meio da unção, por meio também da comunhão com os irmãos, algo que era praticamente insolucionável é resolvido como um milagre. Às vezes tem coisa que é resolvida do dia para a noite, às vezes é uma ligação,
mas tem coisa que o milagre ele vai acontecendo ao longo da nossa vida. Irmãos, que nós possamos nos apegar e se encher de alegria, tal qual Cornélio se encheu de alegria que o Evangelho chegou até ele. Graças a Deus que o Evangelho, que é o poder de Deus, chegou até nós. Graças a Deus. E amanhã nós iremos dar continuidade aos versículos que foi lido hoje. Nós vamos desfrutar do 39, do 40, 41, 42 ao 43. E agora, como são 20 e 10, vamos nos reunir em pequenos grupos e os irmãos vão ter a oportunidade de compartilhar, de auxiliar, de falar aquilo que ganhou, ou uma experiência que já teve alguma vez que foi oprimido e pediu libertação e Deus entrou com providência. E lembrando, irmãos, que os pequenos grupos, tal qual o compartilhar aqui na frente que será realizado amanhã, é tão importante quanto a mensagem que é aqui ministrada, porque às vezes é em 30 segundos, numa frase, num caso prático, o irmão pode tocar. Aqui eu só estou dando um esqueleto, aí os irmãos podem completar de acordo com as suas experiências. Jesus Cristo é o nosso Senhor.